Muito bem, nós estamos aqui começando mais um Debate News e, graças a Deus, estamos aí com essa visão. E hoje nós vamos falar de um assunto muito vivendo aí, e tivemos algumas diretrizes aí nessa questão. E essa ideia nasceu de uma visita que nós fizemos esse portal. Ele chamou-nos a atenção pelo fato deles terem nos chamado lá para ouvir a voz da igreja, nós como igreja. E, na realidade, isso me chamou a atenção, porque houve uma curiosidade dele como repórter de querer saber a opinião nossa como igreja. E o que a gente vem percebendo ultimamente a igreja em si, ela não está muito aberta para querer saber das opiniões, envolvimento com política, a questão jurídica, e até mesmo por causa dessa questão que nós estamos vivendo no momento, muita gente que eu conheço e que fazem parte de ministérios foram pegos de surpresa com essas questões aí, pessoas que a gente viu que está muito mal informado por não querer se envolver com as questões aí que hoje veio à tona, que é a questão política e a questão jurídica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o papel da igreja em si ela é fundamental na sociedade. Hoje, a igreja ela tem um papel de equilíbrio, tanto emocional como um equilíbrio cultural, né? O equilíbrio da sociedade em si, em questão de comportamento, né? Nós pegamos pessoas destruídas, casamento destruído, pessoas exclusas da sociedade, né? Envolvidas com drogas e muitas coisas, e devolvemos um ser humano, uma pessoa, um cidadão. Então, é importante que a igreja em si ela tenha esse papel de também se envolver. E hoje eu chamo a atenção a respeito desse tema que nós vamos abordar aqui, pelo fato de a igreja em si ela se coloca na posição espiritual e esquece do lado natural, não é? Então, assim, tudo que se coloca para a igreja, tudo que aparece, tudo que surge, o papel da igreja em si, hoje, na atualidade, é orar, né? Então, eu vi muitos pastores dizer assim, não, vamos orar, mas orar só, ela não adianta, né? Sabemos que estamos envolvidos, inclusive, daqui a pouquinho eu vou até falando algumas passagens aí que se refere a isso que eu estou falando. Para a gente debater hoje esse tema, nós temos aqui conosco o André Saúda, que ele é uma pessoa que trabalha nesse meio aí, nessa questão farmacêutica, também tem uma grande informação, uma pessoa que tem um conhecimento é um militante não partidário, mas é um militante das questões pessoais. É uma pessoa que batalha pelo seu direito e tem algumas informações que vai ser útil para nós. Então, o André está conosco. Também está conosco aqui o André Pérez, também que é uma pessoa do povo, né? Tem aí conhecimento, conversa diariamente, porque o trabalho dele é lidar com o povo, né? Ele está nas ruas, direto, o serviço dele é esse, é vendedor, é ambulante, né? E ele está bem informado das questões, das opiniões, do que as pessoas falam no dia a dia. Então, são duas pessoas hoje que estão bem atualizadas nas informações e eu vou aqui me dirigir a ele, quero... Aí, tudo bom, André Carlos? André. Tudo bem, pastor? Tudo jóia com o senhor, com o irmão André aí, né? Estamos aí nesse momento, né, passando por tudo isso aí, é um prazer estar com vocês, passar um pouquinho do que eu sei, né, do que a gente ouve mesmo na rua aí, né, todo dia trabalhando com pessoas diferentes, né, de várias classes, e a gente ouve um pouquinho
o que eles passam para nós, né? O que eles falam, o que eles têm seus anseios, suas dúvidas, as suas opiniões também, né? Então, no dia a dia, eu vou conversando com pessoas aí, eles vão expondo o que eles estão passando, o que a gente vê na sociedade também, né? Como eu tenho uma visão, essas pessoas também falam, né? A gente consegue ver como é que eles estão agindo com tudo isso que está acontecendo, né, pastor? Muito bom. Temos aí o André saúda. Paz, André, tudo bom? Tudo tranquilo. André, pastor Flávio. Da mesma forma que o André trabalha diretamente também com pessoas, tanto virtual como presencialmente. Então, nesse momento que a gente está vivendo hoje aí, a gente tem vários nichos de pessoas com várias opiniões sobre o que acontece hoje no nosso mundo, né? Questão trabalho, questão espiritual, as dificuldades. Então, estamos aí para debater. Muito bem. Eu quero começar aqui já fazendo uma pergunta, e essa pergunta eu acredito que está na boca do povo, e está fazendo parte do nosso dia a dia nas redes sociais, a gente tem informado aí. Eu quero fazer essa pergunta e colocar para vocês aí. O que as pessoas estão comentando hoje, e foram pegos de surpresa, é a respeito dessa autoridade, né, que a gente sabia que tinha, mas nunca tínhamos passado por essa situação. Num caso desse, como o da pandemia, nós vimos aí o poder da política, o poder da autoridade, o poder do presidente, o poder do governo, o poder do prefeito, do político, não é? Então, eu queria saber de vocês aí, até para a gente que somos cristãos, que não queremos, a gente vê que tem pessoas que não querem se envolver, houve aí uma mixigenação de decretos, de informações, que ninguém sabe a quem obedecer. Como nós somos crentes, cristãos, defendemos o princípio, esse princípio é o princípio da obediência. Então, eu queria saber de vocês o seguinte: num decreto como esse que nós tivemos aí, de fechar tudo, e que sabemos que não foi constitucional, porque, segundo a Constituição, não se pode fechar uma igreja, né? Não se pode proibir uma pessoa de ir e de vir, é anticonstitucional. Mas, né, mediante a esse caso extraordinário, vamos dizer que tudo bem, porque se não fosse o presidente, hoje as igrejas estariam fechadas. Então, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, que vocês ouvem na rua, o que vocês ouvem aí as pessoas falando, se são a favor, se são contra. Na realidade, o que devia valer? O decreto do presidente, o decreto do governador ou o decreto do prefeito da cidade? É essa pergunta que eu queria colocar aí. Eu acredito que a maioria das pessoas, elas estão fazendo aí, então não estão tendo resposta. Não interessa o que é, o que não é, né? Vamos supor, eu não quero saber o que vale, que é do presidente, não. Eu quero saber a opinião de vocês, do que vocês estão aqui na rua. Teríamos que seguir o decreto do presidente, como o governador teria, como o prefeito teria, ou cada um deveria governar como o seu decreto, como eles acham, conforme a situação de cada região, de cada área. O que vocês me dizem? Vamos lá, começamos por quem? Pode ser comigo? Pode. Então, vamos lá. Como administrador que sou, a gente sabe que em qualquer local, seja uma empresa, seja uma escola, seja uma igreja, você tem uma hierarquia que ela deve ser respeitada. Nem sempre a gente gosta do nosso chefe, nem sempre a gente gosta do nosso subordinado,
mas o fato de existir uma hierarquia, ela não existe à toa, né? A autoridade máxima dentro de um país sempre é o presidente, independente de estar certo ou errado, se é de esquerda, de direita ou centro. Isso não faz diferença. Mas a autoridade máxima é ele, que é ele que determina como que deve seguir o país. Como uma pessoa só não consegue administrar uma igreja, uma cidade, um estado, um país, ela depende de outras pessoas da qual ele delega, né, determinadas atividades para que se execute. Então, uma vez que o presidente determina uma ação, cabe ao governador acatar e cabe, obviamente, aos prefeitos acatarem também. É claro que cada região, a gente também tem que entender que cada local tem uma realidade. Eu não posso fechar, por exemplo, o comércio de uma cidade que não teve um caso de epidemia. Como eu também não posso deixar aberto todo o comércio, ou igreja, ou escola, seja o que for, para aquele município que tem uma quantidade muito elevada de pessoas infectadas, como foi o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né, que a gente vai acompanhando pelos telejornais aí. Mas existe sim uma questão mundial, não é uma questão regional. Não é só o Brasil, não é só Rio Grande do Sul, não é só São Paulo. É um fato que aconteceu no mundo inteiro. E é claro que, como eu falei anteriormente, tem locais que a gente sabe que teve uma quantidade muito grande de pessoas infectadas, como também teve locais que não teve. Nessa situação específica, deveria ter sido um pouco mais ponderado em algumas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu na nossa cidade. A gente não pode ir na igreja, a gente não pode ir na escola, a gente não pode ir na faculdade, a gente não pode trabalhar, mas a gente pode ir no mercado, a gente pode ir na farmácia, a gente pode ir na padaria, a gente pode comprar um lanche. Então, quer dizer, a questão do ir e vir, nessa situação, não foi para todos, né? Houve um certo cuidado no início, devido até a essa quantidade de mortes que tiveram, mas também, foi como eu falei, é uma questão regional. Se você parar para analisar, China, Itália, nesse período é inverno. Na Itália, nesse período, além de ser inverno, a quantidade de pessoas idosas é muito superior à de outras regiões. Se eu olho na televisão e as notícias que eu recebo são só notícias ruins, é óbvio que as pessoas elas têm medo, né? Só que também tem pessoas que se aproveitam da oportunidade para não ir trabalhar ou para demitir, né? Então, assim, tem vários fatores. Mas nesse caso específico, em relação a quem que eu vou obedecer? É o prefeito, é o governador, é o presidente, é o ministro da Saúde? É uma coisa que a gente precisa analisar um todo, né? Mas o presidente, independente de quem seja, ele é a autoridade máxima. Então, ele não vai tomar uma decisão pensando em prejudicar todas as pessoas, né? Então, eu acho que essa parada que teve, que demorou, inclusive, bastante tempo, e agora a gente está com um decreto que foi assinado hoje pelo prefeito para amanhã voltar à atividade, e hoje à tarde já teve uma dúvida se ia ou se não ia, né? Porque o governador não quer que abra, e o prefeito ia dar uma brecha, agora não vai mais. Então, assim, na verdade, o que eu acho que falta é um pouco mais de informação. Tem muitas pessoas que elas estão sendo informadas por alguns meios de comunicação e acham que através desse meio está correto e aí cria suas opiniões. Na verdade, eu acho que o brasileiro ele está com uma falta de buscar informação. André Pérez, diante disso que o André Saúde colocou muito bem, você não acha que hoje nós estamos vivendo uma falta de patrocínio muito grande? Há um interesse político e é por causa disso que não tem sincronismo nessa questão do decreto de lei. Por exemplo, o presidente baixa um decreto, o governador, porque não apoia o presidente, é de outro partido, ou não tem o mesmo viés político, não acata o decreto e ele faz aquela pressão para que o
governador, nós estamos sabendo aí que o prefeito quer abrir um comércio, mas teve a pressão do governador. Então, a sua opinião em cima disso? Você acha que quando se trata de um assunto de uma importância tão grande como esse, não devia ter aí por exemplo, do Supremo chegar com uma MP ali e colocar uma situação dessa de grande importância para colocar a política do lado e ver os interesses do povo em primeiro lugar? Sobre a questão, minha opinião de quem é o interesse, o jogo, no meu ponto de vista, é o interesse político, né? Não conseguiram, talvez, no meu ponto de vista, derrubar o nosso presidente de uma forma, com essa questão do coronavírus aí que se levantou, estão tentando jogar isso também, né? Mas a gente conversa com o pessoal, tem visto isso, que tem atrapalhado muito, sim, nosso comércio. Um puxa, um diz sim, outro diz não, um abre, outro fecha, ou outro fecha, outro abre. E o que acontece? Como a briga, eu penso que é entre os grandes, quem é que sofre? São os pequenos. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas elas não estão... Na verdade, não é que elas não são informadas, elas não estão buscando informação. Isso aí. Você chega para mim e você fala assim, olha, em Porto Alegre teve 50 mortes de Covid. O que eu faço? Eu vou buscar informação em outras mídias, em outras redes, para ver se a informação bate. Tá bom? Senão, não abençoe você. Como, mas pelo menos vai, né? Importante é ir, né? Com certeza. André Saúda, obrigado por estar acordado até essa hora aí e nos ajudar aí, cara. Tranquilo. Não, eu demoro para dormir. André, obrigado também, cara. Obrigado, gente. Muito, muito agradecido a vocês aí. Nós vamos chegar lá, vamos acertar aí. Com certeza. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu, um abraço. Boa noite para vocês.